que apareceu hoje também, né? Estou muito feliz com a presença de vocês. Hoje a gente chamou a Alice, né, para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental e como que isso reflete no nosso dia a dia e especificamente a gente vai focar um pouquinho sobre a espiritualidade. Ai, minha língua. Alice, a palavra é sua. Pode ficar à vontade. Oi, gente, eu vou parar de ver vocês aqui agora, porque eu vou compartilhar o slide. Então, assim, eu não vou ver chat e tal. Qualquer coisa vocês falam aí. Abre o microfone. Apareceu aí para vocês a tela? Tá aparecendo. Sim. Uhum. Então, beleza. Então, vou começar falando um pouquinho, primeiro, né, da minha formação, igual todo mundo sabe, né, estou no curso de medicina, só que lá na PUC a gente tem 1 ano e meio, né, especialmente dedicado à questão da saúde mental, né, e não só a psiquiatria, como é normalmente nos outros cursos. Então, no nosso curso, a gente tem abordagem também com a psicologia, a gente tem muitos professores que são psicólogos, e a gente aprende a fazer essa abordagem mais integral do que é mesmo a saúde mental. Então, assim, eu até ofereci porque eu acho que deu para ter uma visão bem legal sobre isso na parte da teoria, né? Mas também, né, durante esses anos todos de caminhada e com vocês, agora aqui na Savassi, né? Essa parte da espiritualidade também entrou como uma coisa bastante forte, né? Sempre foi e aumentou. E esses dois conhecimentos foram juntando, né? Assim, para mim. Então, vou começar aqui. Primeiro, falar que eu estou muito feliz de fazer essa apresentação em agosto e não em setembro, né? Porque eu posso usar o fundo azul e não o fundo amarelo do Setembro Amarelo, né? E isso também para destacar a relevância desse tema, né? Que, gente, não é só em setembro que a gente discute saúde mental, é no ano inteiro, tá? Então, para começar, eu queria que 2 pessoas se voluntariassem, exceto Daniela, porque a Dani já viu o slide, e me falar o que acha que é saúde mental. Eu não estou vendo ninguém, então, por favor, gente, abre o microfone. Vocês estão aí? Alice, olha quem entrou. Não estou vendo. Deixa eu interromper. Falou que não ia entrar mesmo. A Aira? A Aira. Oi, Aira. Oi, meu amor. Eu não estou te vendo, tá? Porque eu estou compartilhando aqui na tela e eu não consigo ver as pessoas. Boa noite, gente. Ei, Aira! Que bom que você veio, gente. Hoje vai chover. Gente, não. Aira, já que você entrou aí, me fala o que é saúde mental para você. Aira, como é? Fala aí. Repete. O que é saúde mental para você? Saúde mental é uma coisa que eu não tô tendo. Me senti representada nesse momento. Nossa. Foi a primeira resposta que apareceu na minha cabeça. Isso. Alguém mais? Saúde mental, a gente pode... são vários recortes aí, mas a gente pode falar de como que a gente se relaciona no ambiente, como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, né? É a forma da gente se colocar no mundo. Isso, exatamente. A psicóloga falou, então está falado, né? Mas realmente, brincadeiras à parte, né? Realmente, hoje a gente não tem uma definição, assim, fixa sobre o que é saúde mental. Igual a gente tem uma definição de saúde, né? Pela Organização Mundial de Saúde e tal. Mas essa parte da saúde mental ainda não temos.
Só que é uma parte importante da gente saber, porque igual a Andressa falou, né? A gente está no mundo, né? A gente está vivendo aí, todos os dias nós estamos encarando situações diferentes, a gente está vivendo uma série de emoção, boa, ruim, vários desafios, e aí a saúde mental, ela entra, né, sendo a forma como que cada pessoa reage a esses desafios da vida, né? Frente às exigências que a gente tem durante o nosso dia a dia e como que a gente constrói o nosso pensamento, como que a gente constrói as nossas emoções e deixa isso tudo interligado. Né? Eu até gostei dessa fotinha que eu coloquei porque mostra justamente isso, né? Uma pessoa que consegue organizar e outra que não consegue organizar. Isso vai definir qual que é o grau, né, de saúde e de saúde mental que aquela pessoa está apresentando naquela hora, né? Vou entrar um pouquinho, a partir de agora, em algumas definições mais teóricas, tá? Mas eu acho que são importantes para a gente poder começar uma conversa boa, né? A primeira delas é uma definição entre sentimentos e emoções. Gente, isso é uma coisa que a gente, né, psiquiatria e psicologia, a gente tende a separar, não separa no nosso dia a dia, mas a gente separa a fim de poder estabelecer melhor o nosso raciocínio, tá? Então, a gente coloca como sentimento aquilo que a gente sente e que a gente consegue nomear. Vide os Divertidamente aqui, né? Inclusive, um ótimo filme, para quem nunca viu, é maravilhoso, né? Então, a gente consegue falar, olha, estou com medo, estou com raiva, estou feliz, estou triste. Já a emoção é como o nosso corpo reage a esse estímulo, né, que a gente recebe de fora, né? Por exemplo, igual eu tava falando que eu ia zoar, né, o time da Andresa e do Tim e tal. A primeira coisa que eles fizeram foi soltar uma gargalhada, né? Porque, né, é a emoção deles, né? O nosso corpo que reage primeiro. Então, são as nossas caras e bocas e tal, e são coisas que a gente não consegue nomear. Isso já era um teste. Eu fiz proposital, entendeu? Aqui, só aproveitar que eu te interrompi, você está passando os slides? Porque não está como apresentação, não. Pelo menos não para mim, né? Não, está como só os slides. Não está apresentando, não. Então, tá dando para todo mundo ver assim? Porque se for o caso, eu apresento assim. Beleza. Tá? Eita, pera. E aí, o que acontece, né? Por que eu quis trazer essa separação? Justamente por causa desse círculo aqui, né? Nós, durante o nosso dia, por exemplo, né? A Dani vai lá na escola e aí a diretora chega e fala com a Dani que ela tá fazendo o trabalho dela errado, né? A Dani vai primeiro fazer uma cara de brava e tal, e se a Dani não tiver um autocontrole ali, ela vai dar uma patada na diretora, né? Direto. E qual que é a importância, né, da gente sempre ter esse momento de consciência sobre o que nós estamos sentindo, né, como que o nosso corpo está reagindo frente a situações, porque quando a gente está nesse lugar aqui, que a gente se entende, tem consciência das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós conseguimos conversar melhor, né, dialogar melhor com o mundo em torno da gente. Então, se a Dani tiver um autocontrole naquela hora, se ela falar assim, olha, eu tô com raiva aqui, tô triste porque me xingaram, mas eu não vou, né, rebater essa crítica. E depois chegar lá e falar assim, olha, fulana, não gostei do que você falou, me machucou, né? Esse é um diálogo que existe muito, né, no nosso dia a dia, né? Assim, né? Então, eu quis trazer justamente para a gente poder estimular essa questão da consciência, né? Mas isso eu vou abordar um pouquinho mais tarde. E entrando mais ainda, né, fazendo funilzinho aqui, eu vou falar da parte da psiquiatria, né? Por que eu vou falar da psiquiatria? Porque eu estou fazendo medicina. Então, a parte da medicina que foca nas questões da saúde mental é a psiquiatria, né? É óbvio que a psicologia entra aí também, mas é um curso à parte, né? Então, já começando, o que é a psiquiatria? A psiquiatria é uma parte da medicina, né, dedicada ao estudo, então, do comportamento humano, da mente, dos pensamentos.
tá? Psiquiatra é coisa de doido? Olha, infelizmente a psiquiatria ela teve um início assim, né, para estudar a loucura, para estudar os doidos, né? Mas a gente teve uma mudança aí, né, desde a questão dos manicômios de Barbacena, a gente teve uma revolução aí, que é a reforma antimanicomial, né? E hoje em dia a psiquiatria não é mais vista desse jeito. A psiquiatria é uma ciência que está aqui para ajudar quem precisa, né? Assim como todas as outras áreas, né? E todo mundo precisa de um psiquiatra, né? Assim, todo homem precisa de ir ao ginecologista? Obviamente que não, né? Vai ao psiquiatra quem está demandando, quem está com um sofrimento mental muito grande e que naquele momento está precisando de ajuda, né? Alice, Oi. te interromper um pouquinho, fazer um parêntese aí, né? Mas o quanto isso ainda é forte na nossa sociedade, né? Esse conceito de quem precisa, né, de um psiquiatra. Na verdade, as pessoas ainda confundem demais, demais, demais. Eu vejo o quanto tem pessoas resistentes, né? Quando a gente Uhum. fala em psiquiatria, o pessoal ainda liga muito essa questão da saúde mental com a loucura. Então, assim, infelizmente, por mais que a gente teve essa reforma, a gente tem essa mudança de pensamento, eu acho que ainda a gente precisa ainda conscientizar e tirar esse estigma ainda, né? E Sim. falando um pouco até da minha área, sabe, o Alice, a gente ainda tem muitas discussões, porque ainda existem até pessoas da minha área que têm ainda dificuldade de trabalhar junto com o psiquiatra, né, de fazer um trabalho conjunto, e assim, Uhum. eu acho isso fundamental. Essa semana mesmo, por coincidência, a gente estava falando disso, e eu falando com uma colega de trabalho, de profissão, falando o quanto é importante, o quanto a gente poderia evitar, só fazendo um parênteses aí, eu vou falar do exemplo do suicídio, se Uhum. tivesse fazendo a terapia junto com o medicamento, olha, infelizmente, nem sempre só a terapia funciona, tem que ter o Uhum. medicamento para ajudar, nem sempre consegue sozinho com a terapia. Então, quantas Sim. coisas a gente poderia evitar se a gente não tivesse esse estigma? E muitas vezes a gente usa termos, né? Não, fulano é doido, fulano é histérico, Uhum. né? Assim, como a gente não sabe o conceito, então a gente acaba utilizando esses termos e estigmatizando as pessoas. E aí a gente, e quando fala de estigma, a gente exclui, a gente rotula, e aí ao invés da gente ajudar, o quanto a gente às vezes prejudica, né? Não, muito boa essa sua colocação, Andressa, porque da mesma forma eu vejo aqui do lado, né, do outro lado, né, quantos psiquiatras ainda que insistem também na lógica de só medicalizar, né, e não fazer o tratamento com a fala, né, que é exatamente isso, né, o tratamento que o psiquiatra oferece entra muito na parte medicamentosa, né, mas o que o psicólogo oferece, que é a terapia, que é a fala, né, é fundamental. Então, né, da mesma forma, né, os dois precisam estar conjuntos, né? Então, assim, não é todo mundo que vai, obviamente, precisar de um psiquiatra, né? Às vezes, na terapia, consegue ali, né, fazer um trabalho com a depressão, com a ansiedade, com seja o que for, né? Mas quando esse sofrimento está muito grande, precisa, né, de uma intervenção farmacológica, precisa de colocar um método ali para poder trazer mais alívio, né? E muito bom você ter colocado isso, e eu vou voltar, eu acho que vai ser uma discussão importante para a gente voltar depois, na parte do tratamento, tá? E aqui eu já queria começar, então, eu vou abordar aqui duas coisas, né? A ansiedade e a depressão dentro da psiquiatria. Mas lembrando, gente, saúde mental não se trata só de tristeza, não se trata só de depressão, nem só de ansiedade. É muito grande e tal. Mas aqui, para nossa conversa, eu trouxe só esse recorte pequeno
porque são duas coisas que, querendo ou não, a gente vai estar lidando no nosso dia a dia. Se não for com a gente mesmo, vai ser com uma pessoa que está do nosso lado. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, a gente saber para poder falar, né? E aí eu jogo a pergunta para vocês, né? Toda tristeza é depressão, né? Se alguém quiser falar também, assim, o que que acha. E toda depressão é triste? Essa alguém quer responder? Ou pode passar? Ó. Pode passar, gente? Pode? Então tá. Então vamos começar aqui, né? Não, toda tristeza não é depressão, né? A tristeza é um sentimento que está no nosso dia a dia, né? Você recebeu uma notícia ruim, né? Você recebeu que uma pessoa que você gosta tá mal, assim você vai ficar triste, né? Faz parte do nosso dia a dia, né? Porque assim, não existe também a ilusão de ser feliz todos os dias, né? Isso é impossível também. Então, a ansiedade, ó, a tristeza, a raiva, elas estão no nosso dia a dia e a gente precisa de lidar com elas, né? Eu trouxe até esse bichinho aqui que tá na moda, né? Não sei porquê, mas é exatamente isso. É um sentimento que ele passa, né? Ele chega, ele vem, ele passa, depois ele volta, depois some de novo e volta e tal. Já a depressão, não. A depressão é uma manutenção desse sentimento, é uma permanência, né, desse sentimento, assim, de alguns outros, durante um certo tempo. Então, vai ser algo mais crônico, que vai levar mais tempo, que não vai mudar tanto. A pessoa, ela não vai fazer aquela ciclagem, né, de tô bem, tô ruim, assim. Vai ficando mais basal, assim, vamos dizer. E aqui, falando um pouco, né, sobre a depressão, não, nem toda depressão é triste. Nem toda depressão é essa coisa que a gente pinta da pessoa solitária, chorando, tudo preto em volta, com a nuvenzinha da família Adams por cima. Depressão não é isso, gente. A gente tem a mania de colocar tudo isso, né, como depressão, mas não é. Até porque existem vários tipos de depressão. Essa depressão que todo mundo pinta, assim, da pessoa solitária, triste e tal, normalmente está associada com um transtorno depressivo maior, né? Que é vamos falar assim, o mais intenso, né? De tristeza, né? Nesses casos. Mas existem também outras formas de depressão. Por exemplo, a distimia. Distimia é uma depressão, vamos dizer, mais leve, né? A pessoa não se sente tão triste, né? Ela vai ter alguns picos de tristeza durante o dia, mas ela consegue ter uma vida normal, né? Mas só que aquela tristeza vai durando assim por 1, 2, 3 anos, mas a pessoa consegue ir ao shopping, consegue ir ao cinema, consegue rir com os amigos. Então, assim, você vai olhar para uma pessoa assim que ela vai ser uma pessoa normal, né? Você nunca vai falar com ela que ela tem depressão de cara, né? E aqui existem outros tipos de depressão também. A depressão sazonal, por exemplo, é associada a estações do ano, né? É muito ligada, por exemplo, aos continentes que tem neve, que fica muito tempo nevando, né? A pessoa fica mais confinada, mais dentro de casa, não tem tanta interação, então aqueles períodos, né, a pessoa vai ter uma crise depressiva, alguma coisa assim. Tem a depressão pós-parto, né? Mulheres aí já devem ter ouvido falar. Depressão que tem sintomas ansiosos. Então, assim, a gente não pode jogar tudo na caixinha de depressão e falar que é tudo a mesma coisa, porque não é. E quando eu falo, né, que a depressão, nem toda depressão é triste, é porque quando nós, né, médicos, psiquiatras, psicólogos, vamos dar o diagnóstico de depressão, uma das outras coisas que a gente leva em conta são outros sintomas que podem acompanhar a tristeza e a duração desses sintomas também. Então, normalmente, esses sintomas duram mais ou menos assim de 4 meses para frente, em alguns casos, né?
se for um sentimento, um sofrimento muito agudo, que está impactando diretamente na qualidade de vida daquela pessoa, a gente também pode fazer esse diagnóstico. Mas, assim, é muito individual, tá? E quando eu falo de outros sintomas associados, né, além do sentimento de tristeza, né, profunda, assim, tem aquilo que a gente chama de anedonia, que é aquela pessoa assim, nossa, velho, antes eu gostava muito de jogar futebol, de jogar pelado com os meus amigos e tal, e de um tempo pra cá, não tô tendo nem ânimo de ligar a televisão para poder assistir o futebol de domingo, sabe? Nossa, eu gostava muito de ir na floricultura, poder comprar as minhas flores, as minhas mudas, mas hoje eu não tô conseguindo, assim, nem aguar as plantinhas do meu quintal, tá tudo morrendo, sabe? É esse sentimento, assim, a pessoa tinha uma coisa que ela gostava de fazer antes, que ela sentia prazer, e hoje ela já não sente o mesmo prazer, ou até mesmo não consegue fazer essa mesma coisa. Né? Junto com isso, pode vir alteração do sono, sendo ou insônia, ou a pessoa dormir demais, alteração de peso da mesma forma, né? Perder peso muito rápido, ganhar peso muito rápido. A pessoa pode ficar mais irritável, assim, qualquer coisinha, uma gota, assim, é tipo, suficiente para a pessoa explodir. A pessoa pode ficar apática também, mais isolada no canto dela, não querendo interagir muito com o mundo e tal. Tem uma queixa também que os pacientes chegam para a gente falando, né, que é o sentimento da falta de sentimento. Inclusive, esse é o nome dele, né? A pessoa chega falando para assim, olha, antes eu sentia as coisas, eu sentia alegria, eu sentia tristeza, e hoje eu não sinto nada. É como se eu ficasse assim, estável, né? Eu não consigo sentir nada, né? E além disso, podem ter sintomas físicos, né? Como dores crônicas, né? Falta de ar, dor nas costas, palpitação. Então, assim, são muitas coisas, são muitas outras coisas que podem ser sintomas de ansiedade, que não só a tristeza, tá? É a mesma coisa a ansiedade, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido alguém falar. E se você não ouviu alguém falar, é porque você é a pessoa que fala que é muito ansiosa, né? E aí? Isso é necessariamente ruim? Se alguém quiser dar um chute, falar se é ou não é. Tá? Gente, vocês podem ficar à vontade para interromper, tá? Para poder fazer comentário, essas coisas. Então, assim, não é uma coisa ruim. A ansiedade, na verdade, ela é um sentimento, é uma coisa que faz parte da nossa vida diária, né? Ela, inclusive, é um fator protetor da nossa vida, né? Porque a ansiedade, ela funciona como um estado de alerta, em que nós, né, podemos ter uma resposta mais ágil e mais rápida a alguma ameaça, né? Só que essa ameaça é uma coisa desconhecida, é uma coisa meio vaga, a gente às vezes não consegue nomear muito bem. É diferente do medo, por exemplo, quando eu estou diante de um cachorro muito bravo que está rosnando para mim, com aquela boca toda babando, eu vou sentir medo, mas eu vou conseguir nomear, né? Eu falo assim, eu tô com medo desse cachorro me atacar, então eu vou correr dele, né? Qualquer coisa. A ansiedade, ela tem essa coisa de, né, vou estar atento, mas não é uma coisa que a gente sabe dar nome, né? E é uma resposta totalmente adaptativa à nossa vida, e é uma coisa que tem até a qualidade de salvar vidas, né? Por exemplo, quando você está dirigindo, você não pode ficar totalmente desligado do trânsito, né? Por exemplo, quando você está pegando o anel ali, você tem que ficar de olho se está vendo um caminhão, se está vendo uma moto e tal, para você desviar. Se você ficar desligadão da vida, né, vai acontecer um acidente e você nem vai ver por que aconteceu, tá? Então é isso, a ansiedade, ela diverte sobre ameaças ou danos, né, ao nosso corpo, à nossa integridade física ou mental, né? E ela nos estimula a tomar medidas necessárias para evitar ameaças ou reduzir as consequências dessas ameaças. Tá? E aí, quando que a ansiedade passa a ser um problema?
né? Quando que ela passa a ser algo patológico? Quando há um aumento dessa ansiedade e ela passa a comprometer totalmente ou parcialmente, assim, a qualidade de vida dessa pessoa, causando um sofrimento mental muito grande, tá? E assim como a depressão, a gente não pode jogar tudo na caixinha da ansiedade, porque a ansiedade também tem vários tipos, né, de transtornos ansiosos, né, que tem como principal componente essa ansiedade, essa preocupação excessiva, tá? Hoje em dia é muito discutido o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico. Então, eu vou discutir um pouquinho sobre eles para vocês terem mais ou menos uma noção, assim, né, da diferença de um e de outro, porque, inclusive, uma das coisas que a gente tem visto nessa pandemia assim, mais acentuadas são crises de ansiedades que podem levar a crises de pânico. Então, até mesmo para a gente poder ajudar outras pessoas, eu acho importante da gente ter uma noção geral, tá? Então, o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Ele, então, é uma ansiedade, uma preocupação excessiva e de difícil controle, né? A pessoa não consegue controlar, a pessoa fica o tempo inteiro ansiosa, né? Eu acho que uma coisa que a maioria de nós vai conseguir visualizar é aquela pessoa que vai fazer o Enem e que tá muito, assim, preocupada e tal, e no meio da prova tem branco, tudo some, tá? Isso é um dos indicativos, né? Um dos sintomas, né, da ansiedade generalizada, né? A pessoa também fica muito cansada, o tempo inteiro se sentindo cansada, não consegue concentrar com facilidade, fica também muito irritada, né? De novo, entra muito a questão dos sintomas físicos, né? As dores, né, lombares nas costas, assim, bruxismo, né, que a pessoa dorme, assim, eu, pelo menos, tenho muito, de ficar rangendo os dentes durante a noite, não consegue relaxar, tá? E também pode ter alteração do sono, de peso, a gente fala que a ansiedade e depressão, às vezes, elas são muito duas faces da mesma moeda, então, muitos sintomas podem estar presentes nos dois lados, o que vai definir é o componente de cada pensamento, vamos falar assim, né? Então é isso, é um padrão de preocupação e ansiedade frequente, persistente, dura muito mais tempo e desproporcional ao impacto do acontecimento ou da circunstância que a pessoa está vivendo, tá? E todos esses sintomas, eles podem causar prejuízo significativo à qualidade de vida daquela pessoa. Já a crise de pânico, ela é um ataque intenso, assim, agudo, às vezes do nada a pessoa está na sua frente, ela começa a falar que está passando mal, que está sentindo o peito palpitar, que está tremendo, está suando frio, está com dificuldade de respirar e que ela está sentindo que ela vai morrer naquela hora, ou então ela fala que está com medo de morrer naquela hora. Isso é uma crise de pânico, né? É uma sensação iminente de morte. A pessoa vai te falar isso. E é realmente uma queixa muito clara, assim, né? E às vezes o que era uma ansiedade leve, moderada, assim, passa a ser uma ansiedade grave que vai só escalando e pode desembocar numa crise de pânico, assim, tá? E toda pessoa que tem crise de pânico vai ter o transtorno de pânico, porque às vezes muitas pessoas falam assim, ah, não, porque eu tenho pânico. Aí você tem que investigar melhor. Eu falo assim, o que aconteceu? Ah, não, uma vez na vida, não sei quantos anos, eu tive uma crise de pânico. Não, aquela pessoa não tem o transtorno de pânico, tá? O transtorno de pânico, ele é caracterizado por essas crises, só que com uma frequência mais regular. Então, assim, a pessoa tem 2, 3, 4 crises num curto espaço de tempo, tá? E ela vai ter esses mesmos sentimentos, né? De palpitação, tremor, falta de ar, dor no peito, a sensação de morte, assim. E essa pessoa, quando ela tem uma crise,
ela começa a ficar ansiosa com medo de ter outra crise. E isso é um gatilho para a ansiedade que pode desembocar numa outra crise e numa outra crise e por assim vai. E aí, já puxando esse ponto, eu trago a questão dos tratamentos, né? Igual a Andressa falou, gente, vai ter caso que a pessoa vai precisar de medicação. Infelizmente, sim, ou felizmente, né? Vai depender da gravidade do caso da pessoa, vai depender do quanto que a qualidade de vida daquela pessoa está sendo afetada pelo que ela está sentindo, tá? E, assim, precisar de tomar remédio, né, seja para ansiedade, seja para depressão, não significa que você é melhor, que você é pior do que as outras pessoas. Não, significa só que você está precisando de ajuda naquela hora, tá? Porque inclusive é um dos pontos, a abordagem medicamentosa é um dos pontos dentro do tratamento, né? Quando a gente abrange saúde mental como um todo, né? Tem muita gente que tem aquele receio, nossa, mas eu não vou ficar dependente, não vou ficar viciada em remédio. Não, gente, normalmente os tratamentos, quando são bem feitos, bem conduzidos, bem orientados, eles. Pera que eu perdi. Se eles forem bem conduzidos, eles vão ter início, meio e fim. Porque a proposta é sempre associar medicação, terapia e outras coisas, que é o que eu vou abordar aqui. Né? Por exemplo, exercício físico é ótimo para o nosso organismo em todos os sentidos. E o que ele afeta na saúde mental? Afeta que ele libera endorfinas, que são neurotransmissores, né, substâncias do nosso corpo, que estão ligadas com a sensação de prazer. E isso já é uma coisa muito boa para a nossa mente, né? Porque a nossa saúde mental também tem um aspecto físico, não é só pensamento, né? Tem essa questão da modulação dos neurotransmissores que estão agindo no nosso corpo, né? Assim como a meditação é uma prática, né? No nosso caso aqui, eu posso trazer para a oração, né? É uma prática também que vai auxiliar, que vai trazer apoio, suporte, né, para aquela pessoa. Ter os momentos de leitura, né, seja bíblica ou não, né, a pessoa poder focar em outra coisa, tentar conseguir concentrar em outra coisa, de estar ali, abrir o livro e falar assim, não, eu vou estudar, vou meditar, né, vou tirar esse tempo aqui para me concentrar nisso aqui agora, né. A rede de apoio também é uma coisa muito importante, seja familiar, seja de amigos, né? Nós somos seres humanos, nós somos seres sociáveis, a gente precisa de pessoas, né? Essa pandemia foi muito ruim porque distanciou isso, né? Que foi uma queda muito abrupta dos nossos laços. Então, a gente teve muita queixa, assim, eu, por exemplo, senti muita falta de ter contato com outras pessoas, né? Porque eu sou essa pessoa de toque e tal. Então, não poder estar com os meus amigos, estar na igreja, essas coisas, me afetou muito, né? E também a música, a arte, elas entram por um outro lado da nossa subjetividade, assim, da nossa compreensão de vida até, e que podem trazer também alívio, né? Mas o principal mesmo é a fala, né? E, Aira, se você quiser dar o seu testemunho vivo sobre isso, sobre eu te mandando para a terapia o tempo inteiro, é a sua hora. Mas eu brinco assim com os meus amigos que tudo eu mando para terapia, porque realmente, a gente, faz muita diferença quando a gente tem um espaço onde que a gente pode falar, e não só falar, nós podemos ser ouvidos e ter uma escuta técnica qualificada, né, que vai extrair o essencial daquela nossa fala e vai nos devolver, né, é importante que seja um ambiente acolhedor também. Então, assim, igual a Andressa falou, é terapia e remédio. As duas coisas têm que andar juntas, porque uma coisa assim a outra, às vezes, é ineficiente, é ineficaz, tá? Então, bom, que eu tinha para falar sobre essa parte mais
médica, vamos colocar assim, é isso. Alguém tem alguma coisa a falar? Aqui, Moisés. Deixa eu falar Oi, com você. oi. Ah, Eu tô pintando e tô escutando. Você estudou sobre a minha vida pra você falar isso aí, né? Que você tá falando desses negócios de pânico, esses negócios assim, eu tô assim, mas eu sinto isso, mas é isso, mas é isso. Você pode falar a verdade. Eu acabei de tuitar falando que a Alice acabou de me descrever, gente. Meu Deus do céu. Tô de olho em você, tá? oi, gente. Infelizmente não, mas eu imagino que seja comum. Lili eu já sabia, porque Lili eu dou conta da vida dela pelo Twitter, né? Sim, eu sei. Então, assim, E eu faço tratamento há anos, né? Mas essa questão da pandemia afetou muito a gente, né? Querendo ou não, nossa vida não foi a mesma. Então, foi um dos fatores, né, para potencializar essas coisas. Mas, ô Moisés, né, falando em rede de apoio, né, a gente está aqui com você para o que você precisar, tá? Pode contar com a gente, né, com a nossa família aqui. Você sabe que a gente está aqui para você. Viu, boi? Você também, Lili. Viu? Não Muito, excluindo. muito obrigado. Mas eu fiquei rachando os bicos, eu tô assim, velho, como assim ela tá me descrevendo, velho? Na hora que você começou a assim, só que o meu, eu sofro um pouquinho mais do que você falou, mas assim, você falou detalhe, você falou, mas é isso, velho. Mas como eu tá assim, como assim? Testemunhos aí, ó, galera. Alice, eu falo demais, né? Que a Dani que tem que me controlar, né? E aí eu comecei falando, mas eu tô aqui babando. Eu acho que esse pouquinho aí que você falou, eu acho que deveria virar até uma palestra aí. Já fica a dica aí para a Dani. Acho que para passar para mais pessoas que é muito, muito essencial, sabe? Essa discussão e a gente manter essa discussão e a gente também levar isso para mais pessoas. Eu acho que é muito legal de ouvir. E comentando um pouquinho essa aí da questão da terapia, né? Só fazendo um gancho aí do que você falou. E assim, eu acho que para além, assim, a terapia, ela às vezes é muito importante para o autoconhecimento, né? Porque a gente tem visto, assim, como que, às vezes, e aí a gente falando aí da questão da pandemia, e que, às vezes, uma divergência de pensamento vira ofensa. Então, assim, que muitas vezes, você falou aí do grupo de apoio, eu acho que muitas vezes as pessoas podem nos acolher, mas da mesma forma que as pessoas podem nos acolher, elas podem causar sofrimento. E a terapia, muitas vezes, nos fazem entender e faz a gente enxergar e como lidar com aquele tipo de situação, né? E isso eu acho que é fundamental na saúde mental, né? É a gente saber lidar com os sentimentos do outro. E aí, na terapia, a gente consegue, né, entender o que é meu, o que é do outro, o que é, né, o que eu consigo lidar e o que eu não consigo. Opa, o que eu consigo, beleza, eu vou enfrentar, mas aí, dependendo, nem sempre é o enfrentamento, às vezes, na terapia a gente entende que é o ponto de recuar, e isso, às vezes, a gente não consegue sozinho. E aí eu acho que é muito legal isso, a gente vai construindo esse autoconhecimento, a gente saber lidar com as nossas emoções, sentimentos, como você falou no início, né? Sim, Eu acho que esse espaço é fundamental. E, inclusive, eu vou abordar um pouquinho isso aqui para frente, Andrés, sobre essa parte da subjetividade, né? Que cada um enxerga o mundo de uma forma, né? E às vezes, né, numa conversa, eu acho que Lacan que falou, né, que assim, que na verdade os nossos diálogos, eles naturalmente foram criados para serem compreendidos, né? Porque às vezes eu estou pensando A, estou falando B. Você está ouvindo C, interpretando D. A Dani tá ouvindo E e interpretando Z. Então, assim, às vezes o mesmo ponto pode ser dito várias vezes, entendido de diferentes formas por várias pessoas, né? E a terapia, né, como você tem um profissional que está ali isento, né, naquela hora, pelo menos, né?
dos julgamentos, das interpretações dele, ele consegue te devolver isso e te ensinar a lidar com isso, né? Então, realmente, é um ponto muito importante, tá? E agora, onde que a fé entra nisso tudo, né? Ter depressão, ansiedade, é falta de Deus, né? Eu sei que esse é um discurso muito comum e, infelizmente, muito presente ainda no nosso meio, né, evangélico, né? Né? E religião é inimiga da ciência, né? Um dos grandes embates aí da pandemia, né? Das fake news aí foram nesse sentido, né? Eu tomar remédio para depressão, para ansiedade, é sinal de falta em Deus? Sabe? É sinal de que eu tô sendo falho na minha fé, assim, né? E aí, Alice, né? Esse trem de depressão aí que você falou e tal, é tudo espiritual, assim, ou do jeito que você falou, pareceu também que não é nada espiritual? Qual é de que é esse negócio, né? E se um amigo meu, né, estiver passando por algo difícil, como que eu vou poder ajudar, né? Como que eu vou poder chegar para aquela pessoa e falar de Deus para ela, né? Para alguém que esteja sofrendo, né, de alguma coisa, né? E da mesma forma, como que a gente pode conciliar a saúde mental e fé? As duas têm que estar distantes ou a gente pode cultivar as duas de forma saudável, tá? Então, eu espero, né, eu fiz esses questionamentos muito baseado no que a gente já viu, né, que a gente vive, assim, né, óbvio que tem muitas outras coisas aí, mas quando a gente pega no campo da saúde mental, são esses pontos que ficam mais evidentes, assim. Então, vou tentar fazer uma discussão mais em cima disso, tá bom, gente? E aí, de novo, fiquem à vontade para poder falar, tirar dúvida, o que for, tá? E aí, para começar, já queria, né, introduzir aqui, né, que nós somos corpo em todos os sentidos, né? Gostei dessa imagem porque ele traz, tipo, várias diferenças, né, de sistemas e tal, porque o nosso corpo é feito disso. Há, inclusive, um parênteses, né? Antes de fazer um diagnóstico de depressão, ansiedade, a gente sempre tem que fazer uma... peraí que alguém está me ligando aqui, vou cancelar. A gente sempre tem que fazer uma série de exames para poder descartar outras doenças. Por exemplo, problema, alteração da tireoide pode causar ansiedade ou depressão. Então, a gente sempre tem que ver essa parte do corpo, né, essa parte biológica, antes de poder falar que é uma coisa mental, tá? Peraí, rapidinho. Só respondendo aqui a irmã de uma amiga do mensagem. Da mesma forma que nós somos corpo, nós somos também a mente, né? E a nossa mente também é dividida, né? A gente tem dois hemisférios, né? Dois lados do nosso cérebro. O lado esquerdo, que ele é mais responsável pelos processos cognitivos lógicos. Então, é a matemática, é a ciência, vai ser a racionalidade que vai operar mais do nosso lado esquerdo. E o nosso lado direito, ele já é mais para a subjetividade, para as artes, para uma outra forma de olhar o mundo, assim, para as emoções, sentimentos. E aí, quando a gente olha, assim, se for pegar, pensar até no nosso próprio cérebro, né? Cada lado é meio responsável por uma coisa, mas os dois estão juntos, né? Um não opera sem o outro, né? Então, eu acho que isso já é bastante significativo para mostrar a nossa integralidade, né? E assim como também a gente tem a nossa alma. Inclusive, outra indicação de filme, Soul, da Disney, é muito bonitinho, tá? Podem assistir. Então, assim, nós somos compostos por essas partes que eu coloquei aqui, mas também por diversas outras, né? Cada uma aí com sua singularidade,
mas nós temos que ter sempre em mente que qualquer abordagem que a gente for fazer, a gente tem que pensar no ser humano integral, na totalidade dele, tá? E alguém quer se voluntariar para ler esses slides ou tá difícil para vocês lerem aí? Só os 2 próximos slides. Eu vou ler aqui, então. Esse trecho eu tirei do livro das Crônicas de Nárnia, lá do livro do Sobrinho do Mago, para poder iniciar um pouquinho da nossa conversa nessa parte, tá? Só explicando um pouquinho o contexto, para quem não leu o livro, para não ficar perdido, o contexto da criação de Nárnia. Então, que as 2 crianças, né, e o cocheiro, a feiticeira e o tio desses meninos, eles caem, então, em Nárnia quando tudo era vazio. Fael chegou aqui. Quando tudo era vazio, então C.S. Lewis vai falar, tipo, de uma forma muito mágica, assim, a questão da criação de Nárnia, né, que podemos interpretar aí com outras visões aí também, né. Tá ouvindo lá de baixo. Tá bom. Então, precisamos voltar um pouco para explicar como a cena toda parecia a tia André. A impressão que ele teve foi muito diferente daquelas crianças e do cocheiro, pois o que você ouve e vê depende do lugar em que se coloca, como também depende de quem você é. Desde que os bichos apareceram, tio André foi se encolhendo cada vez mais na moita. Tudo que viu, ou pensou que viu, foi um bando de animais selvagens rondando por ali. Quando chegou o momento solene e os bichos falaram, não percebeu nada, e por razão bem interessante. Assim que o leão começou a cantar, ainda em meio à escuridão, tio André percebeu que o barulho era uma canção e não gostou nada. A canção fazia com que sentisse e pensasse coisas que não queria sentir e nem pensar. Quando o sol nasceu e viu que o canto era de um leão, um mero leão, disse ele para si mesmo, fez tudo para convencer-se de que não havia canto algum, mas apenas rugidos, como fazem os leões em nosso mundo. Devo ter imaginado que o leão cantava. É porque estou com os nervos descontrolados. Alguém já viu um leão cantar? Quanto mais belo o canto, mais tio André imaginava ouvir rugidos. O negócio é este. Quando a gente quer se fazer de tolo, quase sempre consegue. E tio André conseguiu. Passou a ouvir rugidos na canção de Aslan. Mesmo que quisesse voltar atrás, já era tarde. Quando ao final o leão falou e disse, Nárnia, desperte, o tio não ouviu palavras, ouviu somente um rosnado. Eu quis trazer essa passagem porque na primeira vez que eu li, eu fiquei bem impactada com a forma que ele conseguiu trazer essa percepção da subjetividade e o quanto que ela pode, inclusive, atrapalhar a nossa percepção do mundo real, não só do mundo real, mas também do mundo espiritual, né? De quem é Deus, do que ele faz, do que ele é e do que ele está fazendo, né? E para trazer esse ponto, lá em Mateus 5:8, né, no Sermão do Monte, na versão, na tradução normal, né, fala, bem-aventurados são os que são puros de coração. Mas eu achei essa tradução, naquela Bíblia, a mensagem, eu gosto muito dela. E ela trouxe uma outra explicação, assim, uma outra tradução bem interessante, né, que eu acho que cabe muito bem aqui, né, que é, abençoados são vocês, que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo, assim vocês poderão enxergar Deus no mundo exterior. Então, assim, ser puro de coração, ele requer que a gente tenha uma noção de quem somos também, né?
porque o nosso estado mental, né, a nossa subjetividade, né, a subjetividade é a forma com que nós enxergamos o mundo, como que nós interpretamos as coisas que estão ao nosso redor. Elas podem interferir muito na nossa saúde espiritual, vamos colocar assim. E se a nossa saúde mental afetar a nossa saúde espiritual, né, e bem como a física também afetar, elas se afetam, né, corremos o risco de não enxergar quem verdadeiramente Deus é. E a gente corre o risco de ser igual o tio André, ser testemunha de um momento assim maravilhoso, mágico, único, e a gente não ouvir a canção, a gente ouve só rugidos. Então, eu acho que é um ponto assim que a gente tem que pensar muito do porquê que a gente tem que, né, cuidar, né, da nossa mente também, né? E outro ponto também que eu quis trazer é essa questão sobre a religião, né, sobre a religiosidade e sobre a fé, né? Assim, se a gente pegar, existe uma diferença entre igreja e instituição, né, de ensino de poder, assim, e a igreja que Cristo, que Deus sonhou, né? Tanto é que, quando a gente pega os evangelhos ali de Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê várias vezes Jesus metendo pau lá nos fariseus, nos mestres das leis, naquelas pessoas da religião, né? E a única vez que a gente vê Jesus realmente, tipo assim, falando com raiva, é direcionado a essas pessoas, né? Porque às vezes a tradição ela mata o essencial, né? A lei mata, mas o espírito que vivifica, né? Então a tradição ela pode encobertar toda essa face, né, do amor de Deus e pode inclusive trazer culpa, né? A religião ela pode trazer ansiedade, né? Porque a tradição religiosa nos pede um comportamento que não é nosso, assim, nos pede um comportamento de santos, não santos assim no sentido de não do povo escolhido tal, mas assim de ser qualquer coisa menos humanos, né? E a proposta de Deus não é essa, na verdade, né? E aí, o que a gente pode fazer para tentar amenizar esse conflito aí, né, da religião, da culpa, da ansiedade, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer bem o que a gente acredita, né? Então, assim, primeira coisa, ler a Bíblia, né? Pedir orientação do Espírito Santo para a gente conseguir enxergar e ver realmente o que ele quer nos dizer, né? E aqui eu trouxe uma passagem de um livro, deste livro aqui, depois eu mando foto no grupo, que é do Antônio Carlos Costa, é um pastor que eu tenho seguido ultimamente, nos últimos anos, é uma pessoa, um líder bem sóbrio, as mensagens dele são bem cristocêntricas, e eu li o livro dele e achei, assim, maravilhoso. E ele trata muito essa questão, né, do conflito de Cristo, né, com as instituições religiosas, né, tanto do tempo dele como que a gente pode aplicar hoje. E aí, em um trecho, ele fala, né? Usar corretamente as escrituras sagradas requer tanto o cérebro quanto a alma. Tanto conhecer as regras de interpretação, quanto conhecer o próprio coração. Tanto conhecer ao próximo como a ti mesmo. Tanto conhecer a palavra, quanto conhecer o espírito da palavra, né? E Jesus chama seus discípulos a não se tornarem subservientes a nenhuma tradição. Exatamente por causa disso, porque a tradição mata o amor, né? Ela mata essa perspectiva. E aí, né, nesse caso, o maior pecado nosso seria o de não amar, né? Aqui, para exemplificar um pouco disso, eu trouxe uma parte da parábola do bom samaritano, né? Desses três, qual te pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele, né?
Então, quando eu falo assim que pecar é não amar, é justamente porque a gente volta lá no primeiro mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, amar a Deus é também amar aquilo que Deus ama, que são os homens, né? E como que a gente pode amar, né, o próximo? Será que o próximo é só a gente que está aqui nesse grupinho que já se conhece e tal? Né? Não, assim como, né, Jesus jogou para o intérprete da lei, né, essa parábola do bom samaritano, né, a gente vê lá que as duas pessoas que são representantes da face religiosa, elas passaram direto, né, então, assim, o que o samaritano fez? Primeira coisa que ele foi aproximar daquela pessoa que estava sofrendo, né, porque quando você aproxima, você conhece e tem oportunidade de ver realidades totalmente diferentes das suas. E aí, a partir disso, você consegue enxergar de outras formas, né? Enxergar como que aquela outra pessoa vê o mundo também, né? E isso vai fazendo com que a gente exerça cada dia mais a compaixão, né? E a dor desse outro, né, dessa outra pessoa que está de frente para a gente ali, vulnerável, ela tem que despertar em nós a vontade de questionar as coisas que jamais foram feitas. Por exemplo, essa roda de conversa, né? É um incômodo, né, que a gente tem, assim, e que fez a gente falar assim, não, eu quero saber mais sobre isso para poder entender o outro, para poder ver como que eu posso ajudar, ou então para poder me entender, e a partir de me entendendo, eu conseguir ajudar outras pessoas, né? Porque no fundo o intuito é sempre esse, né, gente? A gente se constrói, se recupera, né, de tudo que tem, assim, para também poder ajudar o outro, né? Porque a missão, parte da missão toda, assim, da igreja é justamente alcançar outras pessoas, né? Então, nem que seja esse por um processo de vou me reencontrar, vou me curar, e depois vou ajudar outras pessoas, né? E justamente porque, né, a exigência do amor, a exigência de Deus para nós é que ele tratasse feridas, né, de um ser humano, né? E Deus nos convoca todos os dias a servir, amar e lutar por pessoas reais, né? Não é pessoas idealizadas, são pessoas reais. E aí que eu volto no que eu comecei a falar, né, de Deus nos querer humanos, né, humanos de fato. E quando eu falo humanos, não é só, acho que a galera da saúde entende mais esse sentido da humanização, né, igual a humanização do parto, que a Andresa já trouxe aí e tal. Não, Deus nos quer humanos no sentido de nos conhecendo, né, profundamente, de saber que temos falhas, né, que a gente erra, que a gente dá patada na galera de vez em quando a gente está namorado e tal, porque a partir desse autoconhecimento a gente consegue entender o outro também, né? E entender principalmente que nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de apoio, né? Nós precisamos de lugares, né, de fala, onde a gente possa falar, possa se sentir acolhido, né, onde a gente possa não ser julgado, né, e desenvolver, então, essa forma de rede de apoio, porque a igreja, né, é isso, né, é um lugar para que os irmãos compartilhem, dividam o pão, né, e tenham comunhão, né, e a comunhão é isso, é você se ver de frente para o outro, assim, na sua forma vulnerável e saber que o outro não vai fazer nada com você, tipo, mal, sabe? Não vai usar essa vulnerabilidade contra você. Né? A gente tem que desenvolver cada vez mais esses lugares, esses espaços assim, porque, gente, o sofrimento no mundo está muito grande. Se a gente não puder contar com quem está do nosso lado, a vida fica insustentável, né? Então, a gente precisa de começar a desenvolver isso mais vezes, assim, no nosso dia a dia. Seja dentro da nossa casa, seja com um amigo, seja com um estranho na rua, né? Que você viu lá uma pessoa chorando e você vai perguntar para ela se tá tudo bem, né? Então, assim, isso é muito importante. E aí, para finalizar,
né? Nossa, Alice, eu acho que você viajou muito aí, tipo, você saiu da saúde mental e foi para um lugar muito aleatório e tal. Mas é justamente porque é isso, né? Nós somos seres humanos, nós somos seres complexos em todas as áreas. A gente tem esse direito de ser, né, complexo, mas o mais importante é que nós temos que ser inteiros, integrais em tudo que a gente for fazer, né? E aqui eu trouxe mais uma vez uma passagem desse mesmo livro que eu achei muito boa também, né? Que é assim: quando o ser humano integral entra em relação com Deus, se estabelece uma harmonia interna capaz de progressivamente ajudá-lo a vencer as batalhas entre consciência, desejo e razão. O amor faz com que a consciência seja pacificada, uma vez que ele lança fora todo o medo. Ninguém experimenta de modo perfeito essa harmonia na presente vida. Contudo, quando o ser humano volta para a casa do Pai, tem início esse processo de transformação gradual, que atinge a sua perfeição após a morte, e que nessa vida pode alcançar impressionante nível de reestruturação interna da psique humana, proporcionando paz na relação entre as diferentes partes da alma. E aqui eu dou até um relato próprio, assim, que quando eu comecei a fazer terapia, eu sou uma pessoa que tem a mania de racionalizar muito as coisas. Eu levo tudo muito para o lado racional, então às vezes eu tenho que até tomar cuidado com isso, né, para não deixar essa parte espiritual, transcendente de fora, né. E quando eu comecei a fazer terapia, uma das formas muito bonitas, assim, de Deus cuidar de mim, foi que eu fazia terapia no sábado, à tarde, e eu falava as coisas lá com o Lucas, com o meu psicólogo. Aí chegava no domingo, aí já era aqui na Savassi, aí no culto os pastores pregavam exatamente sobre aquilo que eu tinha conversado na terapia. Então foi uma forma de Deus me ajudar nesse processo de conciliar a minha fé com a minha experiência mental, vamos dizer assim. E eu não estou falando isso falando que vai ser experiência para todo mundo e tal. Não, porque Deus tem uma forma muito, muito sensata, né, individual de cuidar de todos nós. Afinal de contas, Ele nos ama e nos quer bem, né? Mas para isso Ele quer nos cuidar por inteiro, né? E a parte da mente também entra nisso. Então, depois de falar muito, é normal meu, né, gente? Eu acho que é isso. Vou interromper aqui. Obrigada.